Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais este devocional em Salmos. Esse livro que nos traz o sentimento de uma grande intensidade espiritual, porque os salmistas, eles são unânimes em adorar a Deus, seja qual for o motivo ou a variedade das circunstâncias. Cada um desses hinos, cada uma dessas orações são expressões de um relacionamento íntimo e pessoal entre o homem e Deus. Vamos estudar hoje o Salmo de número 15. Abra sua Bíblia lá comigo. Vamos ler juntos Salmo 15. E lá a palavra de Deus diz assim, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Verso 1 nos apresenta uma pergunta. A resposta vem no verso 2 em diante. O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Vamos olhar de perto para esse texto, mas antes disso, vamos orar. Vamos colocar esse momento diante do nosso Deus. Pai querido, te louvamos por mais essa manhã, te agradecemos porque temos acesso, à tua palavra e a essa lista de qualificações daquele que vive em tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos com mais profundidade essa passagem bíblica e ajuda-nos, Senhor, a caminharmos na direção de sermos estes que são aceitos pelo Senhor, que vivem em tua presença. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Na semana passada, o pastor Rubens falou sobre o Salmo 14 e esse Salmo nos fala sobre o caminho do ímpio. Nessa semana, no Salmo de hoje, o Salmo trata do caminho do justo. O homem justificado é descrito como um hóspede dos céus. Um homem que demonstra no seu comportamento integridade ética e moral. Isso é apresentado para nós, essa lista de integridades, nos versos 2 a 5, como uma resposta do homem salvo. Ele lista ali 12 características éticas. O salmo todo pode ser dividido em 3 partes. A primeira, uma pergunta no versículo 1. Depois uma resposta nos versos 2 a 5. E por fim, nós temos uma garantia dada ao homem íntegro. Vamos ver mais de perto esse salmo. Ele fala sobre um foco na responsabilidade moral e tem então uma descrição de alguém que traz uma adoração aceitável a Deus. Tem também aqui neste salmo, talvez ele seja um comentário a respeito daquilo que o homem deveria viver diante de Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que ali haviam leis para o homem. E o resumo dessas leis, Jesus vai dar o resumo dessas leis, dizendo que o homem deveria amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como amamos a nós mesmos. Esses textos estão em Deuteronômio e Levítico. Deuteronômio 6,5 fala: amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E Levítico 19:18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas, pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O próprio Senhor dando essa instrução para o povo. O salmo de hoje, então, fala das qualificações morais e éticas que admitem o crente entrar na presença de Deus.
Esse breve poema mostra para nós, de maneira resumida, essas ideias, né, que Davi acreditava que Deus esperaria da parte dos seus hóspedes. Né? Davi então faz essa relação para nós. Um caráter irrepreensível, que é retratado aqui, medido pela conduta pessoal e também social de um indivíduo. Uma descrição parecida com a que nós temos no Salmo de hoje aparece de novo no Salmo 24, de 3 a 5, e muitos outros textos também do Antigo e Novo Testamento. Veja a semelhança, né, daquilo que é descrito aqui no Salmo 15 com aquilo que é descrito lá no Salmo 24, 3 a 5. Salmo 24, 3 a 5 diz: quem subirá ao monte do Senhor? De novo, começa com uma pergunta. Quem há de permanecer no seu santo lugar? A mesma pergunta do Salmo de hoje. A resposta lá é: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Vamos então olhar para o Salmo 15 mais uma vez e comentar os seus versículos, né? O que esses versículos nos ensinam. Em primeiro lugar, como eu disse, temos essa pergunta dupla. Verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então, essas perguntas têm uma mesma resposta. Por um lado, consiste em ter liberdade de acesso à presença de Deus, tipificada aqui por esse tabernáculo, né? ou a tenda. O tabernáculo era a morada de Deus enquanto o povo peregrinava, era esse símbolo tradicional da presença de Deus enquanto o povo andava pelo deserto, tabernáculo. E também pelo seu santo monte, ou o monte de Sião, em outros textos, que era o símbolo histórico do propósito e do cuidado de Deus em meio às mudanças da política nacional. Então, em outras palavras, né, esse hóspede aceitável diante de Deus desfrutaria da sua presença e também do seu cuidado constante. É a respeito disso que Davi está nos falando. Não é? E pensa bem comigo, né? Não é isso que nós também queremos para nós, não é? Sabermos que no nosso dia a dia nós podemos contar com a presença, proteção e cuidado de Deus é o que todos nós queremos, né? Na nossa ida para o trabalho, nos negócios ao longo do dia, negócios que fazemos, nos nossos relacionamentos. Queremos segurança para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos cônjuges. E Davi aqui, então, aponta o caminho, né, para a gente ter esse tipo de segurança duradoura no meio das circunstâncias que são aparentemente casuais, de modo que, como homens e mulheres justos diante do Senhor, nós nunca sejamos abalados pelos que praticam o mal. E está cheio, não é mesmo? No nosso dia a dia. Então, as perguntas paralelas aqui enfatizam esses padrões divinos que devem ser cumpridos se alguém quiser ser hóspede de Deus, cidadão dos céus. A segunda parte do Salmo vai nos trazer então a resposta, tá certo? A resposta, como eu já disse no início, vai trazer essas 12 qualificações, características do hóspede. Começando no verso 2, o texto inicia com 3 características formuladas de modo positivo, ou seja, coisas que eu preciso fazer para estar na presença de Deus. Primeiro, ele vai dizer, o que vive com integridade. A palavra integridade indica alguém que é inteiro, alguém que é o mesmo que vem aqui para o domingo à noite na igreja, é também na quarta-feira quando vai trabalhar. Alguém que é quando está entre os cristãos e é o mesmo na frente dos incrédulos. Ele não tem comportamentos diferentes, ele não age de uma forma num contexto e de outra forma num outro contexto. Essa é a pessoa íntegra.
esse terá o cuidado de Deus. Depois o verso 2 diz que é o que pratica justiça, é a segunda característica. João, em sua primeira carta, ele vai dizer que agindo assim nós somos identificados com Cristo. Se nós praticarmos a justiça, seremos identificados com Cristo. Isso está lá em 1 João 3,7, onde nós lemos: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Cristo, é justo. Então essa é a segunda característica, o que pratica justiça. Em terceiro lugar, alguém que de coração fala a verdade. Nós todos sabemos que Satanás é o pai da mentira, não é mesmo? E é por isso que não é de se admirar, né, que é preciso, é uma dos pré-requisitos, né, para estarmos na presença de Deus, o falar a verdade de coração. E assim nós poderemos ter acesso ao nosso Deus, né? A preocupação com o nosso falar está incluso aqui nessa lista que Davi faz para nós. Passando para o próximo versículo, no versículo 3, se você está acompanhando aí na sua Bíblia, nós temos 3 características formuladas agora de modo negativo, ou seja, aquilo que eu não devo fazer se eu quiser desfrutar da presença de Deus. Então, na nossa lista de 12, essa é a quarta, e a característica é a seguinte: o que não difama com sua língua. A palavra difamar significa manchar a fama de alguém. Ou seja, a ênfase não é espalharmos algo que possa diminuir o prestígio de alguém, ainda que isso seja uma verdade. Então, difamar é eu espalhar algo de alguém que diminui o seu prestígio. E se eu quiser estar na presença de Deus, eu preciso cuidar com a minha língua e não sair falando de outros aquilo que, mesmo que seja verdade, né? Falando mal de alguém. Talvez alguma coisa que alguém cometeu e até se envergonha disso. E eu, por causa do meu jeito brincalhão, eu saio fazendo comentários e acabo difamando, né? Manchando a honra daquela pessoa, diminuindo aquela pessoa de alguma maneira. Não devemos fazer isso. A quinta característica na nossa lista, ainda no verso 3, diz: aquele que não faz mal ao próximo. Mais uma vez, citando o apóstolo João, na sua primeira carta, ele escreve no capítulo 4, verso 20: se alguém disser, eu amo meu irmão eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Por isso, o texto aqui em Salmos diz, não faz mal ao próximo, pelo contrário, ama ao próximo. Lembra que esse salmo vai dar para nós, né, essas qualificações ou essas características de alguém que ama a Deus e ama também ao seu próximo. A sexta característica aqui listada: nem lança injúria contra o seu vizinho. É aquele que não lança injúria contra o seu vizinho. A NVI traz a tradução: não lança calúnia contra o seu próximo. Ou seja, se nós não devemos espalhar algo que vai manchar a imagem de alguém, que é difamar, nós já falamos sobre isso, a quarta característica, agora ele vai dizer que nós também não devemos caluniar, ou muito menos caluniar, né? Nós não devemos falar alguma coisa sobre alguém que vá difamá-lo, mesmo que isso seja verdade, e muito menos devemos inventar uma mentira para manchar a fama de alguém, né? A calúnia contra o seu vizinho. Então, aí a gente encerra, né, o versículo 3, e no versículo 4 temos ainda mais 3 características, de novo de modo positivo. O autor, Davi aqui, né, ele está intercalando entre 3 características positivas, daí ele falou 3 negativas, agora ele volta a falar em 3 positivas e depois fecha com 3
negativas mais uma vez. Então, no verso 4, 3 características formuladas de modo positivo. O que eu devo fazer? A 7ª. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. O que será que é isso, não é mesmo? Aqui Davi diz que nós devemos desprezar ou rejeitar aqueles que o Senhor reprova. Ai, pastor, como é que eu vou desprezar uma pessoa? Isso não significa que eu vou tratar mal, isso não significa que eu vou deixar de amar essas pessoas no amor de Cristo, mas significa que eu não vou ter comunhão com essas pessoas, que eu não vou ter uma intimidade com pessoas que têm um objetivo de vida que é diferente do meu, que é glorificar ao nosso Deus. Essas pessoas que decidiram ou que decidem na sua vida não glorificar a Deus são reprovadas por Deus. E aqui Davi vai dizer que nós deveríamos olhar para essas pessoas como alguém desprezível porque é reprovado por Deus. 8ª característica, aquele que honra aos que temem ao Senhor. Então, ao invés de nos juntarmos com essas pessoas que não querem nem saber de Deus e também dos seus mandamentos, nós devemos nos aproximar e valorizar aqueles que são tementes a Deus. 9ª característica, o que jura com dano próprio. É aquele que sempre cumpre o que promete. 10ª, e não se retrata, o finalzinho do versículo, esse que não se retrata significa que mesmo quando ele sai prejudicado, mesmo que ele tenha prejuízo, ele cumpre o que prometeu. Essa é uma pessoa que não muda o que diz essa tradução da Revista e Corrigida, Não muda no sentido de não ser inconstante nas suas palavras, Você conhece alguém assim? Ele te diz uma coisa agora e daqui a pouco fala assim, não, mas eu mudei, eu desisti daquela ideia. E a característica da pessoa é essa, ela está sempre inconstante no seu falar. Essa é a 10ª característica que não pode haver na vida deste hóspede, desse cidadão dos céus. E o versículo 5 então termina com mais 3 características formuladas de modo negativo, coisas que não devemos fazer para desfrutar da presença e do cuidado de Deus. 11ª, o que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, visando lucro, cobrando juros abusivos. 11ª, Não, é 12ª mesmo. Nem aceita suborno contra o inocente. Então, é alguém que não pode ou não se deixa ser subornado. Aquela pessoa que não aceita suborno. Então tá aí, 12 características desses que são cidadãos dos céus. Davi determina essas características para quem quer ser cidadão do céu. E ele então faz a conclusão daquela sua pergunta na 3ª parte desse salmo, que é o finalzinho do versículo 5, que diz: quem desse modo procede não será jamais abalado. Em outras palavras, aquele que preenche esse padrão divino é aquele que procede desse modo. E esse vai desfrutar da proteção e do cuidado, da presença e do cuidado de Deus. Essa pessoa não apenas sabe o que Deus espera dele como hóspede, mas ele também põe em prática todos esses princípios em sua vida. E a promessa é que esse jamais será abalado. Isso quer dizer, desfrutará de segurança, tranquilidade e estabilidade na sua vida diária. Queridos, que o nosso compromisso com a vida cristã reflita esses padrões de conduta pessoal e social, tanto para desfrutarmos da presença e do cuidado de Deus, como também para sermos luz nos ambientes em que vivemos. Amém? Deus abençoe o seu dia, tenham uma ótima semana, nos vemos no final de semana. Um abraço.